Olá, olá pessoal! Vamos falar hoje sobre as modalidades de rescisão de contratos de trabalho. Então, vamos falar mais especificamente sobre as 5 modalidades mais utilizadas no dia a dia trabalhista, claro, pelo empregador, e sobre as respectivas verbas rescisórias devidas em cada modalidade. Sim, nós, advogadas trabalhistas, temos que dominar esse assunto. Bom, eu sou Alberta Egger e estou há mais de 30 anos na área trabalhista e aqui eu ajudo você a atuar com segurança na advocacia trabalhista, mesmo sem experiência. Sim, nós estamos preparando aqui conteúdos muito importantes do dia a dia trabalhista. Vamos mostrar tudo de forma bem clara para que fique assim bem fácil, fique mais leve atuar na área trabalhista, enfim, que a gente vá assimilando dia a dia cada vez mais o conteúdo da área trabalhista. Bom, este é o programa Minutos Trabalhistas e estamos no 2º episódio e vamos preparar vários episódios com conteúdos de suma importância para a nossa prática trabalhista. Enfim, vamos falar sobre as 5 modalidades, então, de rescisão de contrato de trabalho, e a primeira delas é a dispensa sem justa causa. É aquela demissão que ocorre por iniciativa do empregador, que encerra o contrato sem o trabalhador ter cometido alguma falta grave. Enfim, em tese, é uma rescisão que ocorre sem um motivo, tá? Sem um motivo especial. Bom, quais são as verbas devidas nessa modalidade? Primeira verba, o saldo de salário, que, aliás, é devido em todas as modalidades de rescisão, ok? O saldo de salário. A não ser que o trabalhador não tenha trabalhado nenhum dia no último mês do contrato de trabalho. É devida também as férias vencidas mais o respectivo 1/3 de abono, as férias proporcionais mais o respectivo 1/3 de abono, é devido o 13º salário proporcional, é devido o aviso prévio, trabalhado ou indenizado pelo trabalhador, indenizado pelo empregador, multa de 40% sobre o FGTS, é devido o saque do FGTS pelo trabalhador, é devido também o pagamento do seguro-desemprego ao trabalhador, que é feito pelo governo, mas as guias são fornecidas, as respectivas guias para o levantamento do seguro-desemprego são fornecidas pelo empregador. Segunda modalidade de rescisão é a dispensa com justa causa. Aqui, o empregado cometeu alguma falta grave ou várias faltas ali que fizeram com que o empregador mandasse o trabalhador embora por justa causa. E são devidas que verbas nessa situação? É devido o saldo de salário, que falamos que é devido em qualquer modalidade de rescisão. São devidas as férias vencidas mais o respectivo 1/3 de abono. Só, para por aí. O trabalhador não tem direito a férias proporcionais e o respectivo abono, não. 13º salário proporcional, também não. O trabalhador não faz jus. Aviso prévio, multa de 40% sobre o FGTS e o saque e o saque do FGTS. Também o trabalhador não vai fazer jus nessa modalidade, que é a dispensa por justa causa. E seguro-desemprego, muito menos, não faz jus. Então, é uma modalidade mais sofrível, ok? Para o trabalhador que cometeu alguma falta grave, alguma irregularidade muito significativa que não permitiu a continuidade do contrato de contrato de trabalho. A terceira modalidade é o pedido de demissão. Então, houve a rescisão por iniciativa do trabalhador. E o que é devido nesse caso? O saldo de salário, as férias vencidas mais 1/3 de abono, as férias proporcionais mais 1/3 de abono, ok?
O aviso prévio pode ser trabalhado pelo trabalhador nessa situação ou indenizado. Então, ou vai ser descontado do trabalhador um mês de trabalho, ok? No caso de pedido de demissão. Não tem direito aos 40% sobre o FGTS, ok? E nem ao saque do FGTS. FGTS, Fundo de Garantia, ok? E seguro-desemprego também, o trabalhador nessa situação não faz jus ao pagamento do seguro-desemprego, ok? Então, falamos da modalidade do pedido de demissão. Qual a quarta modalidade? Quarta modalidade, rescisão indireta. É aquela prevista lá pelo artigo 483, é o justa causa ao contrário. A justa causa aí foi cometida, então, pelo empregador, ok? Então, quais são as verbas devidas nessa modalidade? As mesmas da dispensa sem justa causa. Quais são elas? Saldo de salário, férias proporcionais e férias vencidas, 13º salário proporcional, o aviso prévio, multa de 40% sobre o FGTS, saque do FGTS e o seguro-desemprego, no caso do trabalhador estar sem emprego após a rescisão. Temos a quinta modalidade, qual é? O distrato ou rescisão por acordo mútuo, que surgiu com a reforma trabalhista e está prevista no artigo 484-A da CLT. E é uma forma que vem assim, socorrer tanto o trabalhador como o empregador. As partes em comum acordo encerram o contrato, certo? E aí, que verbas são devidas nessa modalidade? O saldo de salário, as férias vencidas mais 1/3 de abono, as férias proporcionais mais 1/3 de abono, o 13º salário proporcional, é devido também a metade do aviso prévio indenizado. Então, a empresa, nesse caso, vai pagar metade do aviso prévio e a empresa vai pagar também 20% sobre o FGTS e não os 40%, a título de multa sobre o FGTS. Então, os 40% caem para 20%. E o trabalhador vai poder sacar o FGTS, só que na proporção de 80% do FGTS e não 100% do valor depositado. E o trabalhador nessa situação não tem direito ao seguro-desemprego, por quê? Porque a decisão de ficar sem emprego foi dele, ele quis a rescisão contratual, certo? Bom, esses são os principais tipos de rescisão e mostramos também as verbas rescisórias devidas em cada caso, em cada modalidade. Na prática, é muito comum ver erros de cálculos das verbas rescisórias, o que gera muitas ações judiciais, muitas ações trabalhistas, tá? E como advogados trabalhistas, o nosso papel é orientar bem os clientes, tanto empregadores como empregados, verificar cada verba paga no termo de rescisão, se realmente estão corretas, avaliar se houve algum vício ali naquele tipo de rescisão aplicada, certo? É necessário que a gente tenha conhecimento técnico e atenção aos detalhes ali da rescisão. A gente já verificando e já passando já no primeiro atendimento ao trabalhador que consta verba paga de forma incorreta, nós vamos inspirar o quê? Confiança ao trabalhador, confiança ao cliente. Bom, ainda antes de encerrar o nosso vídeo, vamos falar sobre cada verba de forma mais detalhada, né, para vocês assimilarem de uma forma mais efetiva. Bom,
Com relação ao saldo de salário, acho que ficou claro que é devido os dias trabalhados, se refere aos dias trabalhados no último mês do contrato de trabalho, certo? Então, por isso é devido em todas as modalidades de rescisão. Depois temos as férias vencidas e férias proporcionais. Então, as férias vencidas, elas se referem ao período que o trabalhador trabalhou 12 meses, então esse é o período aquisitivo das férias. Então, nesses 12 próximos meses, ele teria direito a desfrutar das férias e a receber essas férias, que é calculada na média dos 12 últimos salários, e mais um terço sobre essa média, ok? E depois temos as férias proporcionais, que é calculada de acordo com os meses seguintes ao último período aquisitivo de férias. Então, são proporcionais. Então, vamos assim, só falando de uma forma rápida, se o trabalhador trabalhou 6 meses no último ano de contrato de trabalho, ele teria direito a 6 meses, a 6 dozeavos a título de férias proporcionais, mais alguma projeção do aviso prévio, se for o caso. Então, essas férias proporcionais, ela pode ter mais um avo, ou dependendo da situação da projeção, do cálculo da projeção do aviso prévio, até um valor maior ou até uma proporção maior a título de férias e a título de 13º também, porque a projeção do aviso prévio vai refletir tanto em 13º e férias, mas isso é matéria para uma aula de cálculos de verbas rescisórias ou de verbas trabalhistas, ok? Ok. Com relação a saldo de salário, a férias, a 13º, é isso que temos para colocar, mas temos mais o aviso prévio, que pode ser trabalhado ou indenizado e que pode ser também descontado no caso de um pedido de demissão, certo? Então, esse valor, se o trabalhador pede a demissão e não trabalha mais esse um mês, que na verdade nem sempre é um mês, porque a legislação permite que seja menos, tá? Mas aí também é o caso de estudarmos especificamente sobre o aviso prévio, mas, como íamos falando, então, 13º, o aviso prévio pode ser pago, pode ser indenizado, ou pode ser trabalhado, e no caso de pedido de demissão, pode ser descontado do trabalhador, se o trabalhador pedir a demissão e já não retornar ao trabalho, ok? Aí temos também a multa de 40% sobre o FGTS, no caso do trabalhador ser mandado embora sem justa causa, e no caso de rescisão indireta também, mas no caso de uma rescisão em comum acordo, a multa cai pela metade, então a multa é paga em 20% sobre o FGTS. Temos também depois o saque do FGTS feito pelo trabalhador, no caso de demissão sem justa causa, no caso de uma rescisão indireta, certo? E temos também o caso a questão do seguro-desemprego, que é levantado quando o trabalhador involuntariamente fica na condição de desempregado, que é no caso de demissão sem justa causa e no caso de uma rescisão indireta, ok? Então, as verbas são essas, é bom que a gente entenda para a gente assimilar de uma forma mais efetiva como funciona cada verba rescisória e quando cabe pleitear ou não. Não falamos ainda da multa prevista pelo artigo 477, que é devida quando as verbas rescisórias não são pagas no prazo legal, que também vai ser matéria de um outro episódio aqui dos Minutos Trabalhistas. O que tínhamos para falar sobre as 5 modalidades das verbas, das rescisões contratuais e as respectivas verbas rescisórias devidas em cada modalidade, era isso, e aguardamos vocês no próximo episódio.
Até lá!